Você sabia que terceirizados e empregados na mesma função podem ter salários diferentes? E para falar sobre isso e outras informações, estou trazendo aqui no Tribunão do Povo hoje o nosso advogado Tiago Albuquerque. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, como vai, Alexandre? Tudo Prazer bem? imenso. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa situação que envolve justamente esse tema. Com a reforma trabalhista, o que mudou na legislação foi que da possibilidade que pessoas terceirizadas, né, os autônomos, como a gente chama, até mesmo os MEI, né, popularmente chamados, é que eles também podem trabalhar dentro da empresa exercendo a atividade fim da empresa. Só para entender conceitualmente, rapidamente, a atividade fim é aquela que, por exemplo, necessariamente precisa acontecer para que um empresário possa desenvolver sua atividade econômica. Por exemplo, é atividade fim a você ter uma portaria? Não, não é uma atividade fim, é uma atividade meio que é importante para ter um pouco mais de segurança. Limpeza também é atividade fim, dependendo da atividade não é. Essas seriam atividades meio que eram possíveis de você fazer lá antes de 2017. E o que mudou agora foi isso, é que a legislação, já desse período todo, ela permite que pessoas possam, não sendo empregadas, né, não tendo vínculo empregatício, poder exercer sua atividade dentro da empresa, indistintivamente da função a ser realizada. É porque antes havia uma complicação, né? Você sendo PJ, né, trabalhando, prestando serviço da empresa sem ser CLT, ou seja, trocando. O cara que tem uma microempresa, que ele é um microempreendedor individual, a pessoa que trabalha com um contrato terceirizado, né, a história, mas vai configurar que é carteira assinada, tem que ter carteira assinada. E aí o empresário pagava muito por isso. Exatamente. Essa era a insegurança jurídica que a gente chama, que existia nesse período. Que vem devagar, a legislação ela demora muito até para sedimentar, para ela entrar, digamos assim, para valer de verdade, sim, né? Sim. Mas devagarinho, inclusive o próprio STF já reconheceu que há possibilidade sim da terceirização existir em qualquer área da empresa. Ele ainda, o contratante, digamos assim, ele ainda não se exime 100% de responsabilidade, né? Sim. Ele também tem o dever de fiscalizar aquele terceiro que está vindo para dentro da sua empresa na questão da segurança, saber se esse empregado desse terceiro está recebendo o FGTS direitinho, o INSS, se ele está sendo remunerado. Por que disso? Porque se eventualmente a empresa desse terceirizado for processado na Justiça do Trabalho por esse trabalhador, subsidiariamente o contratante pode ser responsabilizado também. Então esses cuidados fiscalizatórios também são importantes. É fundamental, mas a questão dos salários, como é que funciona? Equiparar quem tem CLT a terceirizado, ou isso é uma outra etapa, vai de empregador com o parceiro nessa atividade? Não há equiparação salarial entre um terceirizado e um empregado registrado com carteira, né, um seletista, porque os contratos de trabalho são distintos, né? Você tem aí um vínculo empregatício com o terceirizado, o prestador de serviço, mas o prestador de serviço tem um contrato civil com a empresa que está tomando esse serviço. Sim. Então, assim, não há necessidade de que o empregado dessa empresa terceirizada com essa empresa que contratou o serviço tenha o mesmo salário. Claro, essas pessoas que estão exercendo a atividade não podem ser tratadas de formas diferentes. Por exemplo, para o meu empregado eu disponibilizo um banheiro, um vestiário e eles almoçam no meu refeitório. Não, terceirizado não almoça, não usa o banheiro, não usa o vestiário. Isso não pode acontecer. As pessoas não podem ser discriminadas em relação a isso. Elas podem e devem sim ter possibilidade de acessar essas áreas comuns para poderem bem desempenhar a sua atividade. Até para ter uma igualdade, né? Independente da forma que está negociado, está celebrado o contrato, seja CLT ou terceirizado, o tratamento tem que ser igual. Exatamente. Né? Enfim, mas olha, é importante também, vamos lá, a questão de férias para um terceirizado, né? Um contrato PJ com a empresa, né? Ou seja, contrato pessoa jurídica, férias, 13º, FGTS, como é que funciona? Diferenciação para a CLT? Esses direitos normais que nós temos são exatamente esses consagrados na CLT. Sim. 13º, férias, então, a lei dispõe que precisa ter esse contrato, quando há um vínculo de emprego entre CLT, pessoa física e pessoa jurídica, perfeito. O terceirizado, se você for o PJ, por exemplo, microempreendedor individual, sim, e você assinou um contrato comigo, por exemplo, que vai contratar o teu serviço, a regra é o que está no contrato. Vale estar no contrato. E assim, como não há vínculo entre nós, há uma troca de serviço por dinheiro, por um prolabor, por um honorários ou coisa do tipo, logicamente. Claro que assim, eventualmente você não vai querer trabalhar o ano todo. Então você diz, olha, em dezembro eu paro,
Você, inclusive, o que diferencia mais esses contratos é justamente isso, a autonomia dessa pessoa jurídica que vai prestar serviço em dizer, olha, não trabalho, não vou vir aqui na sexta-feira, né? Claro, é difícil às vezes você impor para quem está te contratando as suas regras, mas você sim tem mais autonomia para, com certeza, pensar um pouco mais na tua saúde também, como você bem disse. Tanto que, via de regra, o que acontece? O prestador de serviço, ele acaba recebendo uma hora um pouco a mais para poder compensar esses períodos, né? Dele poder ter uma reserva, dele poder folgar uma vez por ano e ter uma remuneração dele, mas a gestão de tudo isso, Alexandre, é dele. É ele que tem que saber quanto ele vai ser remunerado e ele vai dizer quanto ele quer para prestar serviço e quando ele quiser prestar serviço. Ele tem autonomia para isso. Doutor Tiago Albuquerque, então é o seguinte, eu contrato a sua empresa para trabalhar como assessoria jurídica na minha empresa. Perfeito. Eu faço um acerto, chego num acordo com o senhor, vou lhe pagar tanto mensalmente. Fora isso, aí ele disse, mas doutor, foi o seguinte, vamos botar isso, chega assim, mas vamos fazer assim, vamos fazer num período de férias. Perfeito. Vamos lá, novembro, vou pegar 15 dias. Mas tem que estar no contrato. Exatamente, exatamente. Se eu disser que eu estou disponível para prestar serviço para você full time, eu tenho obrigação contratual de lhe atender, sob pena de multa ou rescisão do próprio contrato. Perfeito. Mas isso que é interessante, é o contrato que vai dizer quais são as regras. Claro que assim, nós temos que tomar cuidado e não colocar regras muito absurdas, né? Que inclusive ela acabem configurando um vínculo de emprego. Né? Questão de exclusividade, a questão de você assim, não, eu quero assessoria jurídica do Tiago, não quero assessoria jurídica do escritório do Tiago. Sim. Então assim, eventualmente eu posso tirar as férias, mas tem alguém no escritório que vai lhe atender. Perfeito. Porque você está pagando pelo serviço, um valor X pelo serviço, num sistema talvez aí também de tantas horas no mês. Sim. Se avançar isso, paga um pouco mais. Né? Se tiver ação, tem um percentual. Então, assim, essas regras podem ir para dentro do contrato. Mas eu tenho uma perguntinha para fechar nossa conversa. Vamos e lá. essa é aquela perguntinha. A gente está falando muito do microempreendedor individual, aqui do PJ, pessoa jurídica. Eu quero falar daquele que é CLT. Perfeito. Aí tem carteira assinada. Doutor, eu trabalho para o senhor. Eu tenho carteira assinada, mas eu gostaria de ver a possibilidade de ser um PJ. Eu tenho aqui uma empresa, uma microempresa, né? Eu sou microempreendedor individual. Enfim, eu quero MEI, eu quero prestar serviço para o senhor. É vantagem para aquele que é carteira assinada hoje virar MEI? Primeiro que, pela lei, a reforma ela nunca vem mudando a regra toda. Ela vem sempre devagarinho, né? Depende, porque assim, é muito pessoal isso, Alexandre. Eu sei que o senhor eu paga quero bem, empreender, eu sei que o senhor paga não, bem, por isso perfeito. Mas assim, eventualmente, vamos falar a verdade. O pessoal não quer pagar imposto. Sim. O pessoal quer pagar menos imposto. adianta E quer ficar crescer, quer evoluir. Alexandre, eu quero continuar prestando serviço para você, mas eu quero crescer um pouquinho mais. Tem problema se eu só prestar 5 horas de trabalho de prestação de serviço aqui por mês para ti? Porque daí eu vou para outro, tu não precisa mais pagar tanto INSS, não recolhe FGTS. O problema é que a lei da reforma trabalhista diz o seguinte, eu tenho contrato de trabalho contigo, para sair, virar PJ e prestar serviço para você, eu tenho que ficar 18 meses numa carência em que eu não vou lhe prestar serviço. Aí você vai me dizer, tá, mas isso é exclusivamente, ou montar uma empresa e aí prestar serviço para você também. A lei não deixa claro, mas eu entendo que assim, se você não está prestando só serviço para uma pessoa, que era teu antigo empregador, Sim. isso já desconfiguraria aí uma fraude ao contrato de trabalho, né? Só que, logicamente, a gente tem que demonstrar muito bem isso aí, que a vontade era do empregado, que ele quer sair para montar o negócio dele, que ele quer expandir, que ele quer crescer. E eu vejo muito isso, as pessoas não estão contratando para ter vínculo. O empresário ele não quer saber se o cara está lá 8 horas, Sim. ele quer saber se ele está produzindo, se ele está trabalhando, e a pessoa quer receber cada vez mais e possivelmente mais, né? É isso que a gente tem visto nesses 15 anos de advocacia. Doutor Tiago Albuquerque, é advogado da área trabalhista. Obrigado pela participação. Grande Eu que abraço. agradeço. O senhor nunca veio aqui no meu programa, é a primeira vez que veio no meu programa, hein? Eu fiz questão de fazê-lo. Eu fiz questão de convidá-lo. Então tá tudo certo. Um abraço, doutor. Obrigado pela participação mais uma vez. Até mais.